queria falar para eles, né, que o fato de eu estar aqui é porque, pela legislação, né, como é um estágio de docência, então é obrigatório o professor estar aqui, mas eu confio plenamente nas competências do professor Rodrigo, então estou aqui só como para aprender também, né, Rodrigo? Então vamos lá. Ok. Professora e professor, todas as aulas serão síncronas, então, a partir de agora? E vai ficar gravado sempre o material também? A gente não vai usar mais o AVA? Eu não tenho acesso ao AVA nesse estágio, eu disponibilizei aqui no estágio. Eu posso compartilhar do grupo lá todo o material que vai ser usado e eu vou tentar gravar as aulas para deixar elas no YouTube para vocês. Mas essa parte de ser sincronização, eu prefiro que fosse online, entendeu? A dinâmica do aluno aparece, ainda mais que é a primeira experiência em sala de aula, então vai ser bem estranho. Não, mas vamos conversar. O que vocês têm achado? Qual que é a experiência de vocês também? Porque tudo é novo para nós, né, Rodrigo? Acho que isso aí vale a pena a gente dar uma discutida. Então, tudo novo. O que vocês acham? Joyce, Luísa? Então, várias pessoas mudaram os horários, né? Então, se ficar gravado e disponibilizar depois, eu acho que não tem problema. É bom que todo mundo participa, consegue assistir, mesmo que não consiga chegar no horário. Na aula... Nas próximas eu posso mudar a plataforma e a gente já transmitir direto pelo YouTube. Porque aí acabou a transmissão, eu não preciso me preocupar com isso, entendeu? Mas eu tô tentando gravar, não sei se vai dar certo, mas eu disponibilizo todo o material. O material é bem explicativo. Sim, com a professora Vanessa, ela fazia isso. Nós temos aula síncrona e ela gravava e ela disponibilizava o material e a aula gravada no AVA. E todo mundo da turma estava aqui, as meninas Helenice, Kelly, a Michele também. Talvez eu não consiga a Joyce. No AVA, mas eu arrumo um jeito para disponibilizar. Sim, pode disponibilizar o link no grupo. Perfeito. A aula gravada. Ô, Rodrigo, eu tenho feito isso também, né? Eu gravo, então eu faço aula síncrona, gravo as aulas e eu vou montando, tipo, eu coloco no AVA também, mas eu coloco no Word mesmo os links das aulas que eu hospedo no YouTube. Então fica mais fácil para vocês acessarem, né? Agora, mesmo que as aulas, eu estou repetindo o que já foi dado no primeiro lote, né? Os alunos continuam preferindo a aula síncrona. Então, agora eu não estou gravando mais, né? Mas, assim, eles gostam de, né, em geral, para operações unitárias 2, né? Só tem um aluno. Então, aí só está tendo a aula mesmo gravada. Mas, assim, gente, eu acho que aqui é o momento da gente realmente, né? Ver o que é melhor, aprender com essa situação, né, Rodrigo? Porque por mais que eu já tenha dado a aula Operações Unitárias 1 e 2 na primeira etapa, né, de agosto a dezembro do ano passado, ainda tem muita coisa para a gente melhorar, né, gente? Mesmo aí que eu tenho já 12, 13 anos de docência nas costas aí, mas mesmo assim sempre é uma oportunidade de aprendizado, tá? A gente é meio velhinho, né, Rodrigo? Digamos que a gente não tem a mesma flexibilidade que vocês para aprender, assim, essas coisas tão tecnológicas, né? A Helenice queria falar algo, Helenice, por favor. Não, eu só ia complementar o que a Wesley tinha falado, porque, assim, a maioria das nossas aulas estão sendo síncronas. Porque, tipo, eu vou falar em nome da galera, que a maioria do terceiro semestre a gente já vem aí junto. A gente gosta muito de tirar dúvidas no momento da aula em si. Então, assim, quando a gente está tendo essa aula síncrona, a gente ali está discutindo, a gente está tirando as ideias. Então, por mais que comece um pouquinho mais tarde, como a Michelle tinha falado lá no grupo, a maioria aqui está trabalhando ainda. Então, todo mundo chega depois das 6h30. Aí a aula poderia começar, tipo, 6h30. E aí, quem não pudesse acompanhar a síncrona, ficaria gravada e depois assistir, podia tirar suas dúvidas.
Maravilha, gente. Exato. Rodrigo, eu queria saber se existe a possibilidade de também disponibilizar os PDFs Sim, eu dos slides no grupo, por exemplo. terminando a aula, É porque eu gosto de. eu já posto. Sempre que acabar a aula, eu já Ah, então posto beleza, porque. a aula anterior, pode ser? Ah, beleza, porque eu fico fazendo anotação nos slides também. Eu imprimo tudo. Beleza, antes eu mando antes. É, porque eu sou meio psicopata da impressão, entendeu? Aí eu fico anotando nas coisas que eu vou imprimir, entendeu? Perfeito. Eu te entendo, eu sou exatamente igual a você. Se Eu tô não escrever, surtando, não cara. aprendo. Meu A marido nossa fala que eu tô turma, ficando louca, Na nossa turma tem um pouquinho de tudo. né? eu sou assim também, é. Mas ótimo, gente, muito obrigada pela contribuição de vocês, tá? Isso é sempre no sentido de melhorar e diminuir o estresse, assim, nessa mudança de professor, né? De tal uma situação, né, de estágio docente, mas eu conheço o Rodrigo, então, e, nossa, eu acho que ele sabe desse assunto bem mais que eu, então, né, vamos junto, aprender junto e a gente caminha, né? Então, e aproveito também para agradecer o Rodrigo por se disponibilizar. Então, gente, um pouquinho de paciência. Esse Rodrigo está em aula desde as 8 da manhã, tá, gente? Ele já teve aula de métodos de análise de alimentos, já teve aula de estatística e agora está aqui com vocês. Então, 3 turnos aí online, né, Rodrigo? Hoje eu tô parecendo um zumbi, mas vai dar tudo certo. Então, agradeço, tá, Rodrigo, sua disponibilidade, tá? E sua. Tranquilidade. Bom, vamos começar, pessoal. Vamos lá, tá. Vocês estão vendo certinho o slide aí, professora Gabriela? Ótimo. A gente vai trabalhar um pouquinho com carboidratos, e a classificação deles. Se a gente conseguir chegar em torno do slide 40, 45 nessa aula, já vai ser suficiente, porque essa parte ela é bem pesadinha e vocês vão ver que a gente vai trabalhar bastante com a parte de estrutura do nosso organismo e ela acaba contribuindo para a metodologia. Bom, carboidratos são substâncias orgânicas complexas que têm características químicas importantes, eles são compostos hidratos e açúcares, são hidratos de carbono e glicose. Carbono, nitrogênio e oxigênio. Eles são compostos de carboidratos glicose e oxigênio. A energia da glicose vai ser substituída pela energia do oxigênio. Hein? Tá ligado ou é o mesmo? Tá, parou agora. Eles desempenham a função de reserva energética nos animais como glicogênio e nas plantas como amido. Eles também funcionam como têm uma função estrutural, como a primeira, né? No caso dos crustáceos e outros artrópodes. Eles vão conferir, em geral, um sabor adocicado aos alimentos, principalmente glicose, sacarose e frutose, que são os mais doces de todos os açúcares. São fontes de fibras dietéticas, como celulose e hemicelulose. Eles vão fazer parte da estrutura do DNA, do RNA, fazer parte da ribose, dexorribose. Então, ele tem uma função estrutural também dentro do nosso organismo. Nos alimentos, ele pode ser adicionado como ingrediente, seja para adoçar um café, adoçar um bolo, ou ele pode estar naturalmente presente, como em algumas frutas, possuem açúcar, sacarose e frutose. Eles são sintetizados pelos vegetais através da fotossíntese, tá? Que é onde ocorre a absorção de CO2 junto com a água, vai ter a formação da glicose, água e mais ou oxigênio. Por definição, eles são substâncias orgânicas, aldeídicas ou cetônicas e têm múltiplas hidroxilas. Eles vão poder ser chamados de polihidroxialdeídos, que está no primeiro desenho ali, você pode ver a função aldeído no primeiro carbono lá em cima, ou polihidroxiacetona, que também tem ali no penúltimo carbono o dupla O, que está designando a função cetona. Pode ser um polihidroxiácido, tem a função ácido lá na frente, ou um polihidroxiálcool. Pessoal, se tiverem dúvidas aí, eu estou com a minha tela bem cheia de coisa, vocês podem interromper a aula e ir perguntando, tá?
Como classificação, a gente pode classificar eles como monossacarídeos e oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho. Os monos, como o próprio nome já diz, eles vão ser formados de apenas um açúcar, uma unidade desse composto glicídico. Os oligosacarídeos, eles são de cadeias curtas e podem ter 2, 3 unidades desse açúcar, como a maltose ou a maltotriose. Ou eles podem ser os polissacarídeos, que têm aí já centenas ou milhares de unidades de monossacarídeos, como os amidos, a celulose e outros compostos, né? A palavra de sacarose vem do saccharon, que é do grego açúcar, né? Só como curiosidade, tá? Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, que eles não podem ser hidrolizados a compostos menores, a não ser pelo organismo, já no metabolismo. Eles são constituintes de carbonos mais complexos, oligo e polissacarídeos, então os outros carboidratos mais complexos sempre vão ser compostos de várias unidades desses açúcares simples. Eles podem possuir de 3 a 7 carbonos, é o mínimo 3 e no máximo são 7 carbonos. Aí, como exemplo, a gente tem a glicose e a frutose, onde só muda a função ali, a aldeído e para poder os dois têm a mesma quantidade de carbono, a fórmula escrita ela fica exatamente igual, mas são substâncias diferentes, e nós vamos ver mais para frente que quando ela fechar no anel glicosídico, o anel também fica diferente. Os oligosacarídeos são polímeros que vão ser constituídos de um número variável, que varia de 2 a 20 monossacarídeos. Como exemplo, a sacarose, a lactose, a maltose, que são disacarídeos. A rafinose, a maltotriose são trissacarídeos. A estaquiose é tetrasacarídeos. Aí tem outros, né? Geralmente eles vão fazer uma ligação no caso nós vamos ver mais para frente os dois tipos de ligação que eles fazem, que é a alfa e a beta. Os polissacarídeos, eles são polímeros de alto peso molecular. Eles são formados de grande número de monossacarídeos, então são cadeias muito longas, muito extensas, onde pode chegar a milhares de açúcares ligados um ao outro, né? E elas podem ser homoglicanas, como a celulose e o amido, que só tem um tipo de açúcar simples, que é como a glicose. E a celulose e o amido é somente formado de glicose, ou então ela pode ser heteroglicanas, o que seriam que ele teria as gomas, né, que são formadas de heteropolissacarídeos, elas têm vários açúcares compondo a sua composição, né, que fazem parte da sua composição, como a arabinose, a rafinose, a xilose, a frutose e outros. Tá? Alguns alimentos aqui que tem em sua composição os polissacarídeos, a parte de amido a gente encontra em cereais, raízes, tubérculos e alguns legumes. A parte do glicogênio geralmente a gente encontra em fígados e tecidos animais. A celulose em paredes celulares de plantas. As substâncias pépticas, que seriam as pectinas, geralmente em frutas e legumes, a gente usa essas substâncias para formar géis em geleias e outros produtos no processamento. Alguns oligosacarídeos, como a rafinose e a estaquiose, a gente encontra também em cereais e tubérculos. Os disacarídeos, como a sacarose, a gente vai encontrar em cana-de-açúcar e beterraba, são as duas fontes mais abundantes da sacarose. A maltose e a isomaltose, a gente vai encontrar ela em xarope de amilho hidrolisado ou de cevada hidrolisada. A cevada é composta de muito amido, né? Então naturalmente, só que da cevada a gente chama de maltose. A lactose vem do leite, também é um disacarídeo. E os monossacarídeos, a glicose a gente encontra em fruta e a frutose majoritariamente em mel. Tá? Por definição, a gente pode definir pelas unidades estrutural de um carbono de um carboidrato, com 3 carbonos. A classificação é de acordo com a posição da sua carbonila, se ela é uma aldose ou se é uma cetose. As aldoses é o que ocorre na extremidade da cadeia e a cetose é quando ocorre no meio da cadeia. Como mostrei ali atrás, a glicose e a frutose tem o dupla O no carbono 2, enquanto a glicose tem a função aldeído lá no carbono 1.
Tá? Então, como para nomenclatura, quando é formado de 3 carbonos, a gente chama de tri, né, que é trialdotriose ou cetotriose. A gente tem também os de 4 carbonos, que seriam aldotetrose ou cetotetrose. O pêntades para 5, as hexoses, cetohexoses, aldohexoses para 6 carbonos. E os cetoheptose para quando a gente possui os açúcares de 7 carbonos. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de açúcares de 3, 4, 5 e 6 carbonos. Tá? Então temos a dihidroxiacetona como um carbono menor daqui da tabela. E a frutose, a tagarose, sorbose e a psicose, eles são todos açúcares compostos de 6 carbonos. Os monossacarídeos, eles pode ser o D-gliceraldeído. A gente pode observar que tem um carbono quiral no meio da sentença ali, onde ele conecta com 4 outros diferentes componentes. Desculpa aí, pessoal, que entrou gente aqui, deu uma bagunçadinha na minha cabeça, tá? Aqui também são exemplos de vários açúcares de 4, 5 e 6 carbonos. Bom, como características, eles são sólidos, incolores, cristalinos, geralmente são solúveis em água, são insolúveis em solventes apolares e, no geral, ele tem um sabor adocicado. Tá? Alguns monossacarídeos aqui, temos o polidroxialdeído, que tem a função aldeído lá em cima no primeiro carbono 1. Aqui a polidroxicetona, você vai ver que a cetose, porque ela tem a sua função ali no carbono 2, um pouquinho abaixo. Se eu estiver indo muito rápido ou vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor. Eu acho que tá. Tem alguma dúvida do que ficou para trás? Querem que eu volte um pouco? Não, pode seguir, mas eu só acho que está um pouco rápido, mas pode seguir. Tá, tudo bem. Esses daqui eles são mais para exemplificar que a função do ácido, a função do açúcar, ou que vai determinar o nome, está sempre no último carbono lá em cima, que é no carbono 1. Tá? Tanto aí tem a função ácido e a função álcool lá no final. A numeração dos carbonos da cadeia, como eu estava falando ali no slide anterior, ela sempre vai começar lá do carbono 1, aí ela vai até o último no final, vai ser a representação numérica de um monossacarídeo. Tá? Eles vão apresentar várias formas de isomeria. O que é isomeria? A gente tem 2 enantiômeros, que seria a fórmula D e L, que é dextrógeno e levrógeno. As estruturas cíclicas, que é quando a cadeia de carbono, a cadeia do açúcar de 6 carbonos, ela vai se entortar e formar um anel. Esse anel ele pode ser furanosídico ou piranosídico, dependendo do número de carbonos dentro do anel. Além disso, nós também temos entre esses açúcares os anômeros alfa e beta, os epímeros e a função de aldose e cetose. Então, o que são isômeros no geral? Né? Eles vão ter a mesma fórmula, só que eles vão ser compostos diferentes. Por exemplo, a celulose que contém o açúcar que contém na celulose e o açúcar que contém no amido, os dois são glicoses. Só que um tem a função, um é alfa e o outro é beta. E somente essa ligaçãozinha de mudar a posição de uma ligação já faz com que a gente não consiga digerir. Já faz com que na celulose ela tenha uma resistência mecânica muito maior. Então aqui a gente pode observar a importância dessas funções. Tá? Todos os monossacarídeos e, por extensão, todos os outros carboidratos, eles vão possuir um centro de assimetria. Tirando a dihidroxiacetona, que é aquele açúcar de 3 carbonos, ele não tem esse carbono assimétrico. O carbono assimétrico ele é aquele carbono que vai possuir 4 ligações diferentes ligadas a ele. Aqui está... Esse não seria o quiral? Também, é carbono assimétrico ou quiral. Os dois é o mesmo. Tá, é sinônimo, então. Eu não sabia disso. Isso, é o mesmo... A próxima slide aqui já tem a foto de um carbono quiral ou um assimétrico.
tem bromo, cloro, hidrogênio. O F eu não lembro o que é agora. Ó, me buguei agora. Flúor. Mas a ideia é que o carbono assimétrico ele sempre vai ter quatro componentes diferentes ligados a ele. Tá? O F é flúor, eu acho. Oi? O F é flúor, não é? Flúor, verdade. Verdade. Já um átomo de carbono assimétrico, ele também pode existir em duas fórmulas. É como se fosse o espelhamento. Ele tem a mesma composição química, contudo as imagens elas não se sobrepõem. Eles são os enantiômeros. São imagens especulares que não são superponíveis. Ou seja, a gente tem aqui a mão, na mão aqui a gente pode pôr uma mão em cima da outra, mas elas não são superponíveis. Você só consegue ver, elas são formadas pelos 5 dedos, pela palma da mão, só que quando a gente põe uma em cima da outra, elas são totalmente diferentes. E isso muda totalmente no nosso produto, no nosso carboidrato, a sua função, como que ele vai desempenhar o processo dele, né? Então, os enantiômeros eles estão relacionados à atividade ótica, que é o dextrógeno e o levrógeno lá. Isso vai ocorrer quando uma substância ela tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada quando ela atravessa as moléculas da substância isômera. Ou seja, quando você aplica uma luz polarizada numa molécula dextrógena, que tem o D, ela vai ocorrer um desvio de luz à direita. A levrógena vai ocorrer, a L, né, vai ocorrer um desvio de luz para a esquerda. Então, a luz polarizada é um conjunto de onda eletromagnética que ele vai se propagar apenas em uma direção. Então, Professor, desculpe interromper, tem um aluno pedindo para participar, só que não tá, tem que ver para aceitar ele. Por favor, vão me avisando que para mim ver os slides eu tenho que diminuir a tela. Eu vou diminuir meus slides, que eu vou deixar ele pequenininho do lado. Beleza. Os enantiômeros, eles vão ser a mesma substância, só que elas vão desviar a luz polarizada de maneira diferente. É o que eu estava falando, se ele desvia para o lado direito, ele vai ser um dextrógeno, e se ele desvia para o lado esquerdo, é um levógeno. Na formação ali, embaixo, nós temos o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. Se vocês repararem, a única coisa que está mudando na composição é a posição da hidroxila. Ok? Então, todos os açúcares, ele vai ter um grupo hidroxila no carbono assimétrico. Desde os números mais altos, posicionados do lado direito, como são designados os açúcares D, e todos os açúcares que possuem um grupo hidroxilas do carbono assimétrico de número mais alto, posicionado do lado esquerdo, são considerados açúcares L. Então, a gente sempre vai observar a posição dessa hidroxila no carbono de número mais alto dentro dos açúcares, entendeu? Aí é importante aquela numeração dos carbonos que eu falei naqueles slides mais para trás. O número de isômeros opticamente ativos, ele vai ser o 2 elevado ao número de carbonos que possui aquele componente, aquele açúcar que você está observando. Se ele tiver 2 carbonos, elas vão ser 2 isômeros. Um carbono ela vai ser 2 isômeros, é 2 elevado a 1. Se são 2 carbonos, vai ser 2 elevado a 2, então nós vamos ter 4 isômeros ópticos possíveis. E isso vai aumentando. Para vocês terem uma noção, quando a gente tem 6 carbonos, vai ser 2 elevado a sexta. Eu nem sei quanto que dá essa continha, deixa eu fazer aqui rapidinho. Mas é o número de isômeros que a gente pode obter de uma mesma molécula, que tenha 6 carbonos. Tá? Em resumo, o carbono quiral ou o centro quiral... Professor, Oi? eles disse que estão pedindo aí para entrar e ainda não aceitou, não. Apareceu mais um monte de gente. 2 a sexta, acho que dá 128, não é? Agora entrou. Isso, 128 isômeros possíveis. Isso mostra pra gente a diversidade absurda que tem de açúcares. Então, quando a gente vai trabalhar com açúcar na indústria, ou produzir uma bebida, que nem no meu caso trabalho em cervejaria, a gente vai quebrar um amido para produzir uma bebida, a gente tem um número de possibilidades ali, de fatores que vai alterar o nosso processo muito grande.
é uma dificuldade enorme trabalhar com carboidratos na indústria justamente por causa disso. E se vocês repararem, eles são altamente reativos, eles têm hidroxilas em torno dos seus carbonos praticamente em sua volta toda. Isso aumenta muito a reatividade dos açúcares, né? Em resumo aqui nós temos também, voltando aqui o resumo que eu pulei. Tá? Então, em resumo, voltando ao que nós já falamos. Nós falamos do carbono quiral, que ele tem ele não é sobreposto, ele não se sobrepõe quando você põe uma imagem em cima da outra, somente no reflexo que ele tem a mesma formulação. Sabemos também que o carbono quiral tem um fator de suma importância para a gente determinar se o nosso açúcar é levrógeno ou dextrógeno, né? E o número de estereoisômeros que a gente pode obter é sempre 2 elevado ao número de carbonos que a gente pode ter no nosso composto, no nosso açúcar. Mas ele sempre vai ter esse número, 2 elevado a... Por exemplo, esse exemplo que você deu de 2 elevado a sexta. Eu vou ter sempre 128 possibilidades ou é o máximo de possibilidades que pode chegar? Teoricamente você tem essas 128 possibilidades, mas isso daí não necessariamente tudo num pacote só. A celulose ela é formada por glicose beta, o amido, glicose alfa. Aí a hemicelulose ela já tem alguns outros açúcares, como a arabinose, a xilose, que também vai, entendeu? A diversidade dos carboidratos é muito grande, mas a ocorrência dela, ela pode ser, a gente consegue observar assim os maiores constituintes e trabalhar as tecnologias dentro daquele maior constituinte, entendeu? Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Perfeito. Aí os carboidratos eles são divididos em 2 grupos, né, que é a mesma configuração, lá o D e o L, os isômeros dextrógeno e levrógeno. Aí dentro dos monossacarídeos, aqui a gente tem as aldoses embaixo ali, tem as funções aldeído em cima lá e a ribose. Ó, tá vendo? Sempre o carbono que tem um maior número, ele vai estar com a hidroxila do lado direito, então todos os componentes dessa tela, eles são dextrógeno, gliceraldeído, são D-treose, D-ribose, D-arabinose, porque sempre está do lado direito a hidroxila no carbono de número mais alto. Quando essa hidroxila do carbono de número mais alto, ela vai passar passa para o lado esquerdo, eles são os L, né? O dihidroxiacetona aqui é o único carbono, o único açúcar que não possui o carbono quiral, que ele não tem os 4 constituintes ali, se vocês repararem, tá? Os epímeros são isômeros que vão se diferir apenas em um carbono quiral, ou seja, eles são a sua espinha dorsal ali, ela contém os mesmos componentes, mas em um dos carbonos ela vai ter um dos carbonos quirais, né, ela vai ter uma diferença rotativa de um composto para o outro. Sem aula online é complicado, aqui é legal um laser para ir apontando. Vocês estão conseguindo ver as diferenças Mais ou menos. É difícil. A molécula menos. onde está pintado o vermelho, ela está para o lado L. A molécula número 2 ali, o segundo carbono dela, a hidroxila está para o lado D. Aí a terceira molécula ali, o segundo carbono está com a hidroxila para o lado D, só que a única diferença da última lá para a primeira, da lactose para a manose, é que o carbono 4, a hidroxila está ao contrário. Você entendeu a diferença, a importância de da posição de uma hidroxila? Nós temos a manose é o primeiro açúcar, a glicose é o segundo e a galactose é o terceiro. Vocês conseguiram entender esse pensamento? Tá difícil porque você não tá apontando, eu realmente não consigo perceber o que você falou agora. Você consegue ver meu mouse? Agora sim, agora dá para ver o mouse. Perfeito. Aqui, se você reparar, aqui é uma manose. Ela é exatamente igual aos outros, a espinha dorsal dela, que os carbonos todos eles têm a mesma quantidade de carbonos. A diferença da manose para a glicose é somente a posição desse carbono aqui, ó, dessa hidroxila. Tá vendo? Em uma ela tá pro lado D, na outra ela tá pro lado L. LD, né? Vocês conseguiram entender isso?
Aí a terceira, Sim, professor. aí a terceira aqui, ó, a segunda tá igual a glicose, só que aí o quarto carbono lá que inverteu, a hidroxila, tá vendo? Então a gente Mas por tem que lá embaixo ainda ele tem o nome D? Por que é D-manose, D-glucose? manose é um açúcar simples, glicose é outro açúcar e a galactose é outra. O D Não, antes, sim, mas por que todos eles estão com D, sendo que tem um que está virado, no deveria ser L? porque o carbono quiral de número mais alto, esse daqui, ó, a hidroxila tá sempre do lado D. Lá, tá vendo? Aqui, ó, o carbono 5 aqui, a hidroxila do lado D. Carbono 5, a hidroxila do lado D. Então todos eles são Ah, dextrógeno. então o que tá definindo o que dextrógeno é o fato da hidroxila, não a posição do quiral. Isso, é a hidroxila. É o quiral do último, o quiral de número mais alto que vai determinar se ele é D ou L. Aí a posição dos epímeros ali, o epímeros quer dizer a posição das outras hidroxilas. Nos carbonos acima, variando, a gente muda o composto. Entendi agora. Entendeu? A galactose é o açúcar do leite. Então, o açúcar do leite para a glicose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, a única diferença é o carbono 4 ali, que inverte a posição da hidroxila. Entendeu? Os dois são D, é somente a hidroxila do carbono 4 invertendo, a gente tem um outro composto totalmente diferente. Tá? Em solução alcoso, geralmente é uma molécula de monossacarídeo, ela vai estar ciclizada. Então, o que é isso? Ela vai formar um anel hemiacetal. A gente fala hemiacetal porque ele forma uma ligação hemiacética, onde do radical lá do carbono, o carbono do quiral lá embaixo, ele vai pegar a hidroxila e vai passar um H para o outro e fazer uma ponte formando um círculo. Nós vamos conseguir observar melhor aqui, ó, nesse quadro. Ó, o carbono 1 aqui em cima, ele vai dar uma volta e vai se ligar ao carbono 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? E essa hidroxila aqui vai passar para cá, ó. Tá vendo? Aqui ele fez a ligação, a hidroxila que sobrou, esse H aqui, subiu aqui para cima, e esse oxigênio aqui, ele forma o anel aqui, fechando um anel piranosídico. Piranosídico é quando tem 6 carbonos no anel. Aí aqui ele forma a ligação beta e a ligação alfa. O que diferencia a ligação beta e alfa é mais uma variação. Além de epímero, além de isômero, a gente também tem a variação alfa. A alfa está na posição dessa hidroxila aqui no carbono 1, lá em cima. Que no anel ela vai ficar voltada para a direita, e ou ela está para baixo ou está para cima. Quando ela estiver para baixo ela vai ser alfa, quando ela estiver para cima ela vai ser beta. E essa posiçãozinha ela faz uma diferença tão grande que tipo, a glicose da celulose e a glicose da sacarose, a única diferença delas é exatamente essa. E a gente não consegue digerir sacarose, a celulose, a gente não consegue alimentar um animal com celulose que não seja um ruminante. Né? Então ela vai ter a formação do acetal, ela vai converter o carbono da carbonila em um carbono assimétrico, ou seja, vai ter 2 isômeros. O carbono do grupo carbonilo ele vai ser denominado carbono anomérico ou carbono quiral. O grupo da hidroxila formado devido à ligação hemiacetálica é denominado grupo de hidroxila anomérico. Aí o carbono anomérico e sua hidroxila, eles vão poder assumir 2 formas, que é o que eu acabei de explicar ali no slide anterior, a posição alfa e a posição beta, quando ela estiver para baixo do plano ou acima do plano. Tá? Aqui a gente consegue observar, aqui é como ocorre a ligação hemiacetal para ter a formação do anel piranosídico. O anel piranosídico ele vai ter 6 carbonos na sua composição aqui. Tá? Então ele vai pegar lá a última hidroxila com o oxigênio aqui e vai formar uma ligação com esse de cá, lá em cima. Enquanto o anel piranosídico, ele vai ter só 5. O furanosídico, ele tem só 5 carbonos. Tá? Aí esse carbono aqui, o C2 aqui, ele vai ser o nosso carbono anomérico. Então a hidroxila dele que vai falar pra gente
aonde está? Aqui a D-glicopiranose. Aí na nomenclatura ela vai entrar alfa-D-glicopiranose ou beta-D-glicopiranose. Mas ela também pode existir na forma alfa-L-glicopiranose como beta-L-glicopiranose. Então, a parte de carboidratos, por isso que eu falei que essa aula, se a gente chegar no slide 40, eu fico muito feliz, se vocês conseguirem entender até lá, porque ela é bem complexa. Tá? Então tá aqui, ó, o nosso carbono anomérico, ele vai se fechar com a hidroxila lá do nosso carbono quiral lá embaixo. Essa hidroxila que ela vai formar a função aldeído lá no final, e essa hidroxila para baixo ou para cima que vai nos falar se ele é alfa ou beta. São os monossacarídeos cíclicos. Tá? Aí a gente tem o anel de 5 vértices, que vai ser o furanosídico, como eu já comentei, e o de 6 vértices, que são piranosídicos. Menor que isso, ele não tem esqueleto suficiente para formar os anéis. A forma furanosídico vão ter os 5 elementos e a piranosídica 6. Aí aqui tem a fórmula de Harton, que descreve a parte de alfa e beta e a formação do anel piranosídico. Tá? Uma aldose cíclica ou uma cetose cíclica. Então, os que são cetose, como a frutose, eles vão formar o anel M-acetal furanosídicos com 5 carbonos. Enquanto que as aldoses, eles vão formar o anel piranosídicos, que tem 6 carbonos. Tá? Então, um aldeído aqui de glicose, dependendo da conformação do jeito que ele se dobrar, ele vai poder formar mais 4 outros tipos de moléculas diferentes. Então, quando a gente fala em carboidratos, eles são muito complexos, muito reativos. A ciclização das aldoses, elas vai ser em forma de furanose, elas vão derivar do furano, que é esse desenho aqui, que tem uma ciclização entre a carbonila do C1 e a hidroxila do C4. A carbonila aqui do C1 com a hidroxila do C4 vai formar o anel furanosídico, o beta e alfa. O equilíbrio de beta e alfa ocorre naturalmente em cada substância. Tá? A ciclização das cetoses, ela vai ser a D-frutose, como ela é comumente encontrada na fórmula de furanose. Ela ocorre uma condensação entre a carbonila do C2 e a do C5. Como vocês podem observar, ela já deixa um carbono aqui, esse último carbono de fora. Então ela tem 6 carbonos em sua composição, mas o anel que ela forma, por ela ser uma cetose, ele vai ter só 5 carbonos. Tá? Pessoal, vocês estão muito quietos. Porque a galera tá meio assustada, professor, porque é muita informação para a gente poder, né, relacionar tudo. Não é que tá muito facinho demais, professor, é por isso, tá? Melzinho na chupeta. Isso não é melzinho na chupeta. Vai. Você não tá entendendo. Para, Jorge. Eu estava até falando aqui que eu lembro um pouco disso tudo porque eu fiz cursinho para vestibular e já entrei na faculdade, né? Saindo do ensino médio, então isso eu ouvi bastante. Então, assim, eu acho que eu tô um pouco mais calma por causa disso, mas eu acho que o Gerson e a Michelle devem estar meio pirando aí. Não, mas podem interromper aqui. Eu imagino. Não tem muita, tipo assim, ele parece ser muito complicado, mas na realidade ele não é. O duro é que a gente explicar online, eu acho que a dinâmica tá meio difícil aqui. Para as próximas aulas eu vou tentar colocar uma lousa mágica onde eu consiga ir rabiscando, para poder ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Mas brincadeiras à parte, eu tô super entendendo, assim, apesar da complexidade do assunto, que é muito complexo realmente, mas porque a gente já viu isso aí lá em química orgânica. Lá eu estava boiando, agora está fazendo mais sentido muita coisa. É porque tudo aquilo a gente está conseguindo ver aqui, né? Essa parte de D e L a gente estudou bastante com ele, né, Gerson? Sim. Eu já falei quando a gente fez química, que quando eu fiz química, eu reprovei 3 semestres química orgânica. Então, ou seja, o professor lá, quando eu fiz a faculdade de química, ele me passou porque acho que ele não aguentava mais olhar para minha cara. Não fala isso não.
Porque eu já fiz. Em dúvida, qualquer coisa a gente monta algum exercício, monta algum trabalhinho, alguma coisa. Porque professor, é muito bom ter umas listas aí de exercícios para a gente poder fixar. Vou disponibilizar, eu acho que eu já tenho pronta dessa matéria, dessa disciplina aqui, eu disponibilizo para vocês. Sabe o que eu acho que ajudaria muito, professor? Pelo menos no meu caso, se eu conseguisse visualizar isso que você está explicando, porque agora eu estou fazendo um esforço gigante para tentar visualizar como que ele faz esse processo de fazer a ligação para transformar no anel, por exemplo, né? Ele vai pegar o carbono 1 com o carbono 5 e vai se ligar nele e vai formar um anel. Se eu visualizasse isso numa animação, por exemplo, né, fazendo um desenho animando, aí eu ia entender talvez melhor. Também acho. Vou tentar pensar em algo para a gente fazer nesse estilo. Mas voltando aqui para tentar dar uma elucidada no que você está pensando. Aqui, ó, é um açúcar de 5 carbonos. Vai ser aquela carbonila aqui do carbono 2, do C2, que vai se ligar ao carbono 5. Então, se você reparar, ó, o C2OH4 aqui, vai estar paradinha, vai ficar quieto. Esse carbono aqui que vai se ligar à hidroxila desse último carbono. Consegue visualizar isso? Sim, não, mas agora eu estou entendendo. Agora eu queria ver isso tridimensional, por exemplo, entendeu? Como que ele ocorre esse processo. Faz falta. A professora Thaís tem umas moléculazinhas que ela comprou da China que eu achei maravilhosa. Sim, aquilo é ótimo. Uhum. Sim, pra gente mostrar, né? Aham. Vou ver se eu bolo alguma coisa mais no estilo disso. Rodrigo, Oi? só um momento. Eu tenho esses modelos também, entendeu? Mas assim, o que eu vejo. Aí, gente, assim, né? Tudo bem que eu não fui muito para essa área, mas o que é importante a gente saber, né? Assim, primeiro, que saber quem que vai ligar com quem, porque também isso aí era uma dúvida que eu tinha. Uai, mas pode ligar com outro C, com outro H, outra hidroxila, tem um monte de hidroxila aí, por que escolhe do C4, né? Do carbono 4, o que acontece? Então, eu também era muito difícil visualizar o porquê que isso acontece, tá, gente? E aí, o que me explicaram é que depende daquela... Quando a gente pensa naquela organização das moléculas, da hibridização, SP3, SP4, aquelas nuvenzinhas de elétrons lá, a gente começa a entender que tem esse impedimento espacial. Então, aí por isso que não dá para ligar mais perto, né? Porque é como se fosse uma corrente muito curta, ele liga numa corrente mais ampla, né, Rodrigo? Então, tentar ver por que não liga mais para o meio, ou porque, entendeu? Então, assim... As forças ali de atração das moléculas acabam de atração e repulsão também. Isso. Elas não só se atraem, elas também se repulsam. Elas se Isso. distanciam. Então, isso Se legal, repelem, elas se ligar. Agora, o que é imprescindível, gente, que fique na cabeça de vocês? Porque realmente é muito difícil falar assim, nossa, é alfa, D e o açúcar, né? E só mudou a posição. O que é importante saber? O que isso vai impactar na vida de vocês? O que é imprescindível que fique, gente? Que mudou a conformação, né? Igual a frutose e a lactose, né? E a galactose, né, Rodrigo? Mudou só a posição da hidroxila. Gente, isso aí pode desencadear alergia, né? A intolerância, por exemplo, a algumas coisas do leite, ou no caso de doçura, o açúcar ser um pouco mais doce ou menos doce, entendeu? Então tem várias coisas interessantes que por coisas simples vai afetar a vida de vocês, seja na indústria, seja na formulação de alimentos, né, Rodrigo? Só uma informação assim, só caráter de comentário mesmo. A gente encontra bastante pessoas com intolerância à lactose, e a lactose é um disacarídeo com duas glicoses, só que ele tem uma ligação beta. E essa enzima que faz a quebra da ligação beta, não é todos os seres humanos que continuam com ela na vida adulta. Geralmente a gente mantém ela, vocês devem ter visto isso em nutrição humana básica lá, a gente tem aquela enzima no começo da vida, mas depois se a gente diminui e parar com isso, era pra gente perder, né? O ser humano que é meio sem vergonha, mesmo depois de velho, continua tomando leite, né? Mas tem muito disso. Rodrigo, o que eu achei interessante, eu quero até retomar só para ver se eu estou entendendo no caminho certo, talvez até para ajudar, porque às vezes a minha dúvida pode ser a dúvida de mais alguém. Dúvida não, vou tentar complementar para ver se é isso que eu entendi. Quando você tem a mudança espacial do primeiro carbono de hidroxila, você define o tipo de açúcar, por exemplo. Aí quando você tem
quando você tem a mudança do carbono quiral do lado que ele está apresentando, você tem as conformações alfa-beta, seria isso? O carbono Não? quiral vai te dar a conformação D e L. A alfa-beta, vou voltar o slide aqui, é a posição dessa hidroxila. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Isso, se ela está para cima ou para baixo. Se ela tá Ah, tá. Isso são três. Isso, é isso que. Isso. Não entendi agora. Então são três situações. Então vamos voltar ao meu raciocínio. Vamos lá. Exatamente. No primeiro carbono, onde encontra-se a hidroxila, o lado onde ela está vai definir o tipo de açúcar que é. O carbono quiral vai me definir se ele vai ser L ou se ele vai ser D, né? E o carbono quiral, o lado, se ele estiver em cima ou se ele estiver embaixo, depois que ele já formou o anel seja pirano ou furano, ele vai me dar se ele vai ser alfa ou beta. É mais ou menos aí o raciocínio? Exatamente, isso mesmo. O primeiro carbono ali, só que não... Ai, que bom que eu estou entendendo. É só o primeiro carbono lá, que o que interessa não é o lado que está a hidroxila. Do primeiro carbono é as funções. Lembra Certo. da química orgânica? Função álcool, função... Ah, tá, se ele é aldose ou cetose. Entendi, isso, confundi. Ele vai ser no segundo carbono ali, que é o caso da frutose, que tem um dupla O no carbono 2. Sim, ela já está melhorando o entendimento. Perfeito, eu tô gostando de ver. Então, as cetoses, elas não são tão comuns quanto as aldoses, né? Então, é mais difícil da gente ter encontrar ribulose, ketopentose, esses outros açúcares, né? A xilose também já é muito mais difícil de encontrar, do que os slides aqui estão bem ruins de ler. E as frutoses também, todas essas aldoses que terminam com ose no final, elas são os açúcares mais difíceis de encontrar. As frutoses você vai encontrar mais em mel, um pouco em fruta, mas não é uma... Em geral a gente encontra as aldoses. Tá. O monossacarídeo cíclico, aquele carbono anomérico lá, que é o que você perguntou, que é o que vai falar a hidroxila dele, que vai me dizer se é alfa ou beta, né? Os slides da Gabi, eu adorava essa aula dela, porque não sei se vocês perceberam. Eu vou pra frente no assunto, aí na hora que vocês fazem uma pergunta, na época ela conhecia os slides de cabo e rabo, ela não me respondia. A hora que ela passava 2 slides, ela voltava e respondia aquela mesma pergunta, entendeu? Aqui tá falando justamente essa parte da posição da hidroxila. Hein, Rodrigo, só mais uma pergunta assim, que não ficou bem claro para mim. Por que é que ela se liga ao quinto carbono para formar esse anel? Porque até então você tem uma outra conformação, que é uma conformação, não sei se eu posso falar de plana, sei lá, mas daí ela se transforma nesse anel se ligando, né? Mas por que ela faz isso mesmo? Só para entender. Ela faz isso em uma solução. A solução que ela vai ter, ela tem a tendência de se dobrar. Aí são as reações de ligação com a água, com ela mesma. Ah, tá. Então ela sozinha ela não vai ter essa conformação. Ela só vai ter essa conformação depois que ela reagir. Sozinha ela é uma espinha dorsal que ela vai se ligar com as laterais, por perfeito. isso forma os cristais lá, né? Aquele lance Entendi. E quando você dilui ela vira uma solução translúcida porque ela ciclicou, né? Perfeito. Agora tá bem mais claro. Perfeito. Aí essas formações aqui são representações de estruturas conformacionais de cadeira, tudo para D-glicopiranose. Todas elas são D-glicopiranoses, né, mas são jeitos diferentes da gente expressar esse desenho cíclico. São as maneiras que você vai encontrar na literatura mesmo. Se eu não me engano, Rodrigo, eu vou tentar lembrar o que o professor explicou lá em orgânica. Se eu não me engano, isso daí é para você perceber se a hidroxila está à frente ou está atrás no espaço, na conformação espacial. Né? Quando tem esse desenho mais preto, né? Para você verificar se no espaço ela está atrás ou na frente. Acho que é isso, né? Exatamente. É como se ela estivesse deitada, né? A gente vendo um desenho de uma cadeira ali. Aí a gente também tem a representação, aqui são tudo representações da conformação V2 e V3, tudo para alfa-D-glucofuranose, as duas. É a mesma molécula, só que tem duas representações diferentes. Mas se você reparar, as hidroxilas do carbono que determina se ela é alfa ou beta, o radical, todos eles estão no mesmo carbono. Só mudou a forma do desenho em si. Aí os monossacarídeos, questão de nomenclatura.
podemos ter as trioses ou aldotriose, que eles vão ser a aldose, que vai conter em torno de 3 átomos de carbono, as tetroses ou aldotetroses, que eles vão conter em torno de 4 átomos, pentoses para 5, hexoses, heptoses para 7. A gente só tem açúcares de 3 a 7 carbonos. Além disso, não temos açúcares simples. Ele também pode ser dividido pelo número, a nomenclatura também pode ser dada pelo número de átomos de carbono presentes na molécula da cetose. A gente utiliza ulose. Então, com 3 vai ser a triulose, a tetrulose, pentulose, com hexulose e heptulose. Aqui seriam as nomenclaturas para aldose, esse slide, e para cetoses, nesse segundo slide. Tá? Na natureza, os monossacarídeos mais abundantes vão ser as hexoses mesmo. Ou o açúcar, eu acho que é o polissacarídeo mais abundante, que ele é resultado da quebra de carboidratos mais complexos, como o amido, a própria celulose, além de frutas e hortaliças. A frutose ela é encontrada principalmente em frutas e no mel. Ela é o mais doce dos açúcares simples. Então, quando a gente fala em adoçante, em adoçar um café, a frutose é o que vai precisar de menor quantidade para atingir aquele dulçor desejado. A galactose ela vai ser proveniente da lactose, que vem do leite dos animais. Tá? Essa daqui é a conformação de uma alfa-glicose. Aqui a gente tem uma frutose, se você reparar, ela tem os 6 carbonos, só que um dos carbonos fica fora da ciclização. Então, por isso que ela forma um anel furanosídico lá, que só tem 5 vértices. Sendo que ela tem os 6 carbonos como a frutose, você pode reparar que a frutose já não fica sobrando aquele carbono ao lado do oxigênio ali, do último carbono, do carbono de número mais alto. Então, Rodrigo, ó, o fato desse carbono ficar para fora é o que vai denominar ele de furanosídeo e pirazonídeo. É só isso. É só o fato de ele não se ligar ao IC. Então, um é um anel de 6 ligações, outro é um anel de 5 ligações, deixando um carbono de fora, que é o furano e outro pirano. Ok. Exatamente. Os 2 açúcares, na conformação deles, eles têm as mesmas quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são... Tá? Aí a gente tem também os polidroxiálcoois, que vai ter uma função álcool lá no carbono 1. E esses álcoois, esses polidroxiálcoois, eles podem sofrer uma redução, pode ser por uma hidrogenação catalítica, que utiliza o borohidrogenato de sódio, que ele vai anexar hidroxilas aqui nesse carbono. Você pode reparar que a única coisa que esse composto aqui adicionou foi a hidroxila aqui no final. Então a gente sai de uma D-glicose para um sorbitol, que é uma substância totalmente diferente, somente com a hidrogenação. Tá? Rodrigo, só um momentinho. Eu acho que é importante falar também, quando a gente falou da glicose, da frutose ali, e relacionar isso com termos de saúde, tá? Porque, por exemplo, eu que comecei uns estudos na pesquisa para a gente ver, né, o efeito, né, de estresse e tudo mais, e o efeito da castanha do Brasil com selênio. Então, acho que vale a pena a gente falar o seguinte, que para a gente induzir síndrome metabólica nos ratinhos, o que seria síndrome metabólica nos ratinhos? É fazer o ratinho, né, como modelo experimental, engordar muito e ter todos os problemas de obesidade, problemas de estetose hepática e tudo mais. Então, assim, só para vocês saberem que esse consumo de açúcares simples, né, quando o pessoal da nutrição e tudo mais fala, assim, esses açúcares mais simples tende a ser mais danoso, sim, para a saúde em geral, inclusive dos animais, né? Tanto que a gente usa uma dieta para um ratinho em curto período de tempo, em alto teor de frutose, e rapidamente a gente induz síndrome metabólica nos ratinhos para depois ministrar algum alimento que vem melhorando a saúde dos ratinhos, para a gente ir verificando se realmente a ação antioxidante é melhor ou não. Então, só para ir ligando, né, os fatos que não só a doçura, né, Rodrigo, mas também esse efeito na saúde também, tá, pessoal? Desculpa a interrupção. É muito estranho, porque quando a gente vai falar em metabolismo do ser humano, a glicose é a única
Então, pois é. E ela em excesso, ela, o resto do corpo, ela faz mal, né? Ela causa essas síndromes, esses problemas. É. Quando falta ela no nosso organismo vai dar um jeito de quebrar proteína, quebrar outros constituintes para formar a glicose para alimentar o nosso cérebro. Isso mesmo. Professor, a Lilian quer entrar. Gente, que bacana que tá. Muito gostoso entender tudo isso. Muito legal, porque eu sempre considerei essa disciplina muito complexa demais. De fato, ela é, mas nada melhor do que você entender, porque é muita coisa para você guardar. Mas entender por que se dá é melhor do que qualquer outra situação. Ô, Rodrigo, até para você beber uma aguinha, você não quer que a gente, agora que tem mais alunos, você não quer que eu, de repente, retomo de novo, só para explicar um pouquinho, ou não? Podemos fazer um intervalo. Tá? Eu ia até comentar isso, porque eu passei do slide 40, tá? Eu sei que é um assunto bem pesado para digerir, mas o pessoal tá empurrando, então eu tô passando a aula. Mas vocês que sabem, vocês querem parar agora uns 15 minutos, voltar daqui a pouco? Ou querem que eu volte para trás e a gente revise o que foi falado já hoje e a aula que... Lá no início, eu acho que foi um pouco rápido demais. Então, agora está fazendo mais sentido. Algumas coisas que a gente está indo mais conversando, mais dialogando. Lá foi rápido, algumas coisas passou, eu acho. Mas não sei o que o pessoal acha. Então, vamos fazer um intervalo, aí eu volto com os slides e a gente vai trocando uma ideia e tirando dúvidas, pode ser? Aí, no final da aula que vem, a gente termina esses slides. Eu sei que é um assunto bem pesado mesmo. Estava até assustado com o que eu ia explicar para vocês. Eu acho que fazer exercício bastante vai ajudar a gente a entender, porque em química orgânica, eu confesso para vocês que eu varava as madrugadas para poder entender, que eu chorava. Pergunta para as meninas, eu chorava, mas foi a disciplina que eu mais gostei, porque o desafio foi gigante, né? E aí você exercitando, fazendo, rabiscando, escrevendo, você aprende mais. Aprende mesmo, concordo. Então vamos fazer uma pausazinha, voltamos em 15 minutos, professora? Por mim tá ótimo, Rodrigo, você que manda. Só tô aqui de espectadora. Até mais, gente. Então até às 19h45, né? 19h30, 15 minutinhos, 19h45, beleza? Combinado. Tá, A aula vai até que horas, Rodrigo? Os slides dessa aula eu deixo Vai até 80. 54 de 80, apareceu aí para vocês verem? Sim, sim. A professora Gabriela, por esse assunto ser complexo, eu lembro que ela separava em duas aulas. Até no plano de trabalho da disciplina, está em duas aulas. Porque a gente entendendo bem essa parte, quando a gente passar para a parte das tecnologias, quando a gente vai conversar de gelificação, de retrogradação, de propriedades desses açúcares, vai ficar muito mais claro. Hein, Rodrigo, uma pergunta, esse slide ele tá lá na plataforma ou não? Lá no AVA? Eu não tenho acesso ao AVA, eu comentei no começo da sala, eu até estou gravando essa aula, vou tentar disponibilizar ela para vocês no YouTube, e o material das aulas eu vou passar para vocês tudo lá no grupo. Se você já pudesse fazer isso, porque eu gostaria de ir acompanhando pelo slide, que acho que ajuda também, né? Porque você vai, sei lá, rabiscando também, se for o caso. Depois eu vou explicar também, né, o que está acontecendo um pouco, que, né, o Gerson, acho que eu já tinha explicado, o Luiz, quem mais, o Benedito, tem mais umas pessoas, vou explicar porque que tem caras novas na sala de aula hoje, tá, gente? Então, bom, mas vamos pro intervalinho que o Rodrigo tá o quê? 8 horas você estava dentro de sala de aula, né, Rodrigo? Você acordou às 6 horas da manhã, né? Hoje tá aula em cima de aula, mas tá legal. Mas vamos lá, tem um intervalinho, tá, pessoal? Às 19h45.